As distrações realmente te fazem perder bênçãos, te fazem perder o time certo, da hora certa. Aqui nesse vídeo eu vou estar falando exatamente sobre isso. Como você está aproveitando o tempo. Porque às vezes você está atrasando o processo da restauração, o processo de Deus restaurar o seu relacionamento, porque você está perdendo as oportunidades de se restaurar com o Criador, com o Senhor. Então, na medida que você vai postergando isso e colocando outras distrações, outras coisas, porque fala assim, você tem que desfocar, né? Você tem que desfocar da restauração. Mas nunca desfoque de Deus e da tua restauração com Deus. Esse é o teu foco. Então, quando você estiver descansado no Senhor, sabendo que você está em paz com Deus, está fazendo tudo o que está ao seu alcance para servir a Deus na obra, fazendo o máximo possível. Eu vou ler o versículo 1 de Eclesiastes 3. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então existe um propósito e esse tempo desse propósito ele já está determinado. O que nós não podemos é nos distrair nesse propósito. Quantas vezes você já perdeu algo ou alguma situação, alguma circunstância por ter se distraído? Hoje em dia a gente tem muita distração, principalmente com a internet, com redes sociais, com conversas aleatórias, e isso acaba fazendo com que a gente perca o time, o tempo da restauração em Deus. Essa restauração de louvar, adorar, jejuar, interceder. Nós somos, sim, intercessores aqui na terra, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelo nosso cônjuge. Se você perde essa oportunidade de estar intercedendo pelos seus e principalmente se tratando com Deus em todas as áreas da sua vida, então você vai perdendo tempo. Deus vai restaurar o relacionamento, mas é preciso foco na restauração pessoal. Eu tenho uma história de mim mesmo, de como eu perdi o time completamente do meu casamento. Eu não quis mais zelar pelo meu relacionamento e era um lugar que eu não queria voltar. Aquele casamento, aquela situação, aquele lugar, eu não queria mais voltar. Eu sentia um repúdio, uma coisa muito forte que eu queria sair, fugir. Não queria mais ficar ali naquela situação aprisionada. Então eu não via mais felicidade, eu não via mais lógica em ficar ali. Eu estava doente do coração, eu fui cardíaca. Eu ia nas reuniões dos velhinhos, os cardíacos, porque eu precisava pegar os remédios para o coração. Então, eu fiquei muito doente naquele relacionamento. E hoje em dia eu entendo que isso foi tudo porque eu me afastei do foco principal, que era Deus. É eu e Deus em primeiro lugar. E o resto é Deus que cuida para mim. Então, quando eu estava totalmente não vendo sentido nas coisas, que eu me vi completamente infeliz e doente, com depressão, com pressão alta. Então, tudo perdeu sentido. E por quê? Porque eu desfoquei da minha santidade, da minha santificação. E hoje em dia, desde que Deus tem me chamado para a restauração, eu tenho tido várias confirmações de que Deus quer restaurar. Mas é preciso eu me restaurar com o Senhor e evitar as distrações. Isso é o máximo do máximo. Quanto mais eu andar distraído, e o inimigo ele é sagaz, ele vem com distrações, ele vem com amizades, vem com condições, vem com outras propostas, e isso vai distraindo. E aí quanto mais você se afasta do propósito, mais você vê que não é bom, isso te faz mal pro teu espiritual, pro teu emocional. Assim como tem feito para mim. Então, desde que eu ouvi pela primeira vez sobre restauração, no ano passado, em maio, junho do ano passado, eu comecei a pensar, a perceber que Deus quer restaurar. Mas quando eu em fevereiro desse ano, realmente entendi, Deus quer restaurar. Então, eu fui pedir confirmação de Deus. Deus quer mesmo restaurar? E Deus me mostrou que sim,
que sim, que ele precisava de alguém que lutasse por essa família, que não tem ninguém lutando pela minha família. Ele precisa de alguém que se posicione com firmeza. E ainda assim, eu deixo as distrações, às vezes, me desfocar. E eu vejo que quanto mais eu evito falar sobre o assunto, mais eu me afasto do propósito. Então, fazer os vídeos, para mim, é um bom jeito de focar, de manter o auge ali, de manter o auge no que Deus quer para a minha vida. Como eu havia lido, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, eu posso ter propósitos humanos, mas o propósito de Deus tem um tempo para Deus fazer o propósito dele na minha vida. Mas é necessário eu estar disposta a ter esse tempo com o Senhor, com o Deus. Então, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. A gente vê que é muito assim, o começo, o meio e o fim, né? Tudo tem um tempo. Então, se eu tenho que batalhar pela restauração e eu desfocar disso, eu posso perder o time. Posso. Quantas vezes você já perdeu o emprego porque faltou, né? Então, não dá para brincar com isso. É preciso manter o foco, porque são vidas. E a salvação dessas almas depende dessa intercessão, depende de eu estar colocada no Senhor, porque são almas que estão perecendo. Tanto a alma da UM, quanto a alma do ex, né? Quanto as almas das minhas próprias filhas, né? Estão em xeque-mate, não tem ninguém intercedendo. Então, eu me vejo nessa situação de lutar, porque tem pouquíssimas pessoas hoje em dia no Brasil lutando pela família da juventude, a família inicial, a família que Deus fez, que é aquela família que Deus fez, que o homem sai da casa do pai e da mãe para se unir com seu cônjuge para ficar junto pro resto da vida. Essa é a família que Deus fez. O resto é gambiarra, né? Como se diz, né? Como diz uma outra missionária, né? Angu de Satanás. O resto é angu de Satanás. É um mexido que o Satanás faz e faz as pessoas engolirem a seco. Filhos engolirem a seco. Situações que elas não precisavam estar passando. Então, esses angus de Satanás, eles são realmente distrações para nos afastar do caminho da restauração. E a restauração começa comigo, com o Senhor. Eu preciso me restaurar. Eu preciso estar bem com o Senhor. Então, essa é a lição que eu deixo para você. Não se distraia com coisas afins. Tirar o foco da restauração do casamento é bom e é importante. Mas o foco em você com Deus não se pode perder. Porque depende tudo depende desse foco, de estar restaurado em Deus, restaurado no Espírito Santo, restaurado na palavra do Senhor. Então, se alimentar da palavra, fazer leitura, orar, jejuar e se colocar como intercessor, né? Porque enquanto eu cuido dos outros, Deus cuida dos meus. Então, eu preciso me colocar na dispensação do Senhor, mesmo servindo outras pessoas, porque Deus quer restaurar, mas Ele precisa de alguém, né? Ele precisa de intercessores para se pôr na brecha. Então, o que você acha sobre isso? Eu, de mim, posso dizer assim, do jeito que eu saí e não quis voltar, quem vai mudar a mentalidade do cônjuge para ele querer voltar é Deus. Então, para que Deus trabalhe lá, ele precisa ter trabalhado primeiro aqui. Porque lá ele tem que ver, não, é um lugar onde eu quero ir, porque eu vejo que mudou, ou eu vejo que eu nunca deveria ter saído de lá. Então, a restauração tem que ser própria, de si mesmo. E quando eu estiver completamente restaurado em mim, com Deus, então Deus restaura todas as coisas. Deus restaura a casa, Deus restaura a família. E como é lindo ver esses testemunhos das famílias restauradas. A batalha não termina. Não termina quando restaura. Por quê?
porque o velho eu vai sempre querer voltar à tona. E ninguém quer voltar para o velho eu. Nem o ex quer voltar para quem ele um dia decidiu deixar. Um dia decidiu deixar de lutar por esse casamento. O casamento só dá certo se tiver duas pessoas lutando por ele. Quando um desiste, ele já ali já a separação. Aquele um desistiu, ele vai viver a vida. E o outro lutando com as ferramentas certas, faz com que Deus trabalhe ali na vida e no pensamento para salvar aquela alma que resolveu andar pelo caminho errado. Então, Deus resgata para a salvação eterna o ex que se apartou, porque é para a salvação, né? E Deus é bom. Nada fora da vontade perfeita de Deus é bom. Porque se fosse bom, não traria doenças, não trariam problemas emocionais, problemas físicos, problemas espirituais. Então, a gente vê que todos que estão fora acabam tendo vários tipos de problema por estarem fora da presença de Deus, né? E a maior dor de quem está fora é não poder tomar a ceia, né? A Santa Ceia, porque sabe que está em erro. E se tomar, toma para a destruição própria, porque vai dar doenças, enfermidades. Como diz lá em Coríntios, vai ter muita enfermidade. Então não se pode, não se deve, né, fazer com que pareça ser bom o que não é. O mundo pode ter legalizado, mas Deus não mudou. Deus continua sendo santo. E somente com santificação nos aproximamos de Deus e da perfeita vontade dele. Então esse é o conselho que eu te dou. Não te distraia de maneira nenhuma, com distrações nenhuma. A tua própria santificação com o Senhor é o foco. Dia e noite, nas madrugadas, em todo o tempo, orai sem cessar. Seja grato a Deus por ter permitido você viver e sobreviver a tudo que já passou. Porque eu imagino que você também já passou pelo vale da sombra da morte e coisas piores. E só quem já passou por lá sabe que quem resgata é Deus. Então vale a pena sim dar todo o tempo e toda a vida para Ele, porque Ele está sempre pronto para nos receber. Então, que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém.